Meu nome é Natália Lucena e hoje eu vou falar sobre as evidências das teorias da deriva continental e das placas tectônicas. Bem, tudo se inicia com o porquê. Por que fósseis tão iguais estão em lugares tão distintos e tão distantes? Por que alguns continentes se encaixam tão perfeitamente em um mapa? Esses questionamentos foram feitos por esse carinha aqui, lá no século XX. Ele disse que basicamente todos os continentes se movimentavam e eles estavam anteriormente juntos, formando o supercontinente Pangeia. E para evidenciar isso, algumas coisas foram criadas. A questão do encaixe dos continentes, ou seja, as costas da América do Sul e da África estavam unidas, elas se encaixam perfeitamente. As evidências climáticas, porque em lugares que hoje são extremamente tropicais, a gente vê ainda evidências do tempo glacial, ou seja, obviamente, eles estavam em outra posição. Os fósseis semelhantes, como eu já havia mencionado, as rochas de mesma idade, mesma datação, mesmo material, mas em lugares totalmente diferentes, e as cadeias de montanhas que formam uma continuidade geográfica, mas também estão em lugares muito distantes, mas que são muito parecidos. E aí, como eu falei, as rochas, e bem. Mas como? Como que isso se separa? Como que isso acontece? Essa pergunta também foi feita. E é a partir daí que foi fundamentada a teoria de placas, né? A teoria da tectônica de placas. Então, basicamente, a gente diz que na parte superior do manto da Terra, existem placas tectônicas que elas se movimentam pelos movimentos de convecção. E isso é fundamentado em 3 evidências, mas na verdade outras coisinhas, mas essas são as principais. Que é o paleomagnetismo, que ele funciona basicamente no sentido de que as rochas seguem o sentido do polo magnético da Terra. E a partir disso elas formam linhazinhas. A distribuição de terremotos e vulcões, que a gente pode perceber, que essas partes azuisinhas vermelhas são as bordas das placas tectônicas e é justamente onde tem mais abalos sísmicos. E a questão da expansão do assoalho oceânico, que é quando há a movimentação dessas as placas que sobem o magma e justamente formam rochas, formam novos espaços. Mas quando a gente fala sobre essa questão da expansão do oceano e a gente fala sobre a movimentação das placas, também surgiu a questão de que existem 3 tipos de movimentos. São eles os divergentes, os convergentes e os transformantes. Eles são baseados na grande síntese que 2 cientistas, Dietz e Hess, eles pensaram justamente nisso, sobre esses movimentos. E aí essa questão do movimento divergente é quando dá a separação das placas. O convergente é quando há a união das placas. E o transformante é quando há o deslizamento. Existem 3 tipos no convergente, que é o oceano-oceano, o oceano-continente e o continente-continente. Que também existe a questão da subducção daquele que é mais denso. E, de uma forma muito breve e muito sintetizada,